Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula introdutória do módulo de Biologia Molecular. O alvo da nossa aula aqui vai ser basicamente discutir os tipos de ácidos nucleicos, do que eles são constituídos, qual a sua função biológica, e aí a gente vai enfatizar algumas características pertinentes a cada um dos tipos. A saber, se nós temos aí dois tipos de ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, e cada um deles tem uma função biológica bastante específica, beleza? Espero que a aula seja bastante proveitosa a vocês. Peço que, se possível, por gentileza, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, compartilhem e, sobretudo, aí, repassem o vídeo adiante, beleza? Outro detalhe importante a saber-se é que vocês devem aí pegar o livro didático, as listas de exercícios e consultar o professor de vocês sempre que houver qualquer dúvida. O intuito desse vídeo é simplesmente complementar aquilo que nós vimos em sala de aula ou que, porventura, outros alunos aí que estejam vendo esse vídeo tenham visto. Vamos lá? Pessoal, a primeira pergunta que a gente pode fazer aqui é a seguinte: do que é feito um ser vivo? Nós já sabemos aí que um ser vivo ele é constituído por células, né? As células vão se agrupar aí formando tecidos, os tecidos se agrupam formando órgãos, os órgãos se agrupam formando sistemas e, por fim, nós temos aqui um indivíduo, certo? Acredito eu que esses níveis de organização aqui já esteja bem sedimentado aí na mente de vocês. Mas se a gente pegar aqui a célula que é o center, aí, a principal parte que vai definir um ser vivo, nós podemos observar que ainda dentro dela nós temos algumas submoléculas aí, que nós sabemos que são as organelas, e além disso nós temos as biomoléculas. E a gente vai funilando, diminuindo aí o grau da escala de análise. Além disso, é bem conhecido aí por vocês que os seres vivos eles são formados aí por unidades fundamentais, a saber se são os monômeros, que são os ácidos graxos, os aminoácidos e os nucleotídeos. Nós temos aqui os ácidos graxos, que na verdade não são bem aí monômeros, tá? Porque a gente sabe que essas unidades aqui fundamentais, quando elas se agrupam, vão formar aí os polissacarídeos, gorduras, lipídios, membranas, proteínas e os ácidos nucleicos. O fato é que eu queria só destacar aqui que quando a gente pensa em lipídios, eles não são bem um caso aí de polímeros, porque a gente vai perceber que polímero nada mais é do que uma unidade sequencial de partes aí menores idênticas. E no lipídio não é bem assim, tá bom? Além disso, a gente pode fazer uma pergunta bastante interessante. Tá, beleza, os seres vivos são formados aí por moléculas diminutas que se agrupam formando macromoléculas e essas macromoléculas conseguem transformar-se em micromoléculas e etc. E a gente já sabe aí que qualquer biomolécula ela é sintetizada por uma via metabólica. Além disso, uma via metabólica a gente vai entender aqui uma linha de produção. Então, se vocês observarem essa gravura que eu coloquei aqui, tem-se uma molécula A, que é catalisada por uma enzima A, que forma uma molécula B, que é catalisada por uma enzima 2, que forma uma molécula C e assim por diante. E nós temos aqui, tem inclusive um exemplo bastante clássico aí do metabolismo energético. Você tem a molécula de piruvato, que sob a ação da enzima piruvato descarboxilase, forma um acetaldeído. E o acetaldeído, sob a ação da álcool desidrogenase, forma o etanol. Isso daqui é uma esquematização, inclusive, do processo fermentativo. E a gente percebe aqui que uma via metabólica ela é justamente aí uma ordenação de várias reações químicas, né? Então, nesse sentido, cada passo aí da modificação do produto se dá através de uma reação química. E a gente sabe que cada reação química ela precisa de uma enzima, ou seja, ela precisa de um biocatalisador, ou seja, nada mais, nada menos é do que um elemento que vai acelerar essa reação química, reduzindo a sua energia de ativação consideravelmente para tornar esse processo aí termodinamicamente mais viável, certo? Além disso, a gente pode partir aqui do princípio que um ser vivo ele é formado aí por biomoléculas. E essas biomoléculas, elas aqui vão entrar aí através de uma via metabólica. E além disso, todas essas vias metabólicas vão definir nossas biomoléculas. Então, o conjunto das mais diversas reações metabólicas que acontece dentro de um organismo, nós denominamos, perdão aqui pelas motos, como metabolismo. E por fim, mas não menos importante, nós sabemos que o metabolismo é justamente aquilo que vai definir cada ser vivo. Então, as suas características e propriedades são oriundas aqui
do seu metabolismo, certo? Por fim, a gente chega na seguinte conclusão: do que um ser vivo é feito? E a resposta é: o ser vivo ele é produto do seu metabolismo. O metabolismo nada mais é do que um produto de interações entre as biomoléculas, ou seja, aquelas reações bioquímicas, e as reações aí dependem das enzimas. Logo, um ser vivo ele é determinado aí pelas suas enzimas. E além disso, a gente pode fazer uma seguinte pergunta: um ser vivo ele é único porque o seu metabolismo é único, certo? Beleza. Mas o que faz o seu metabolismo ser diferente? E a resposta disso daqui se dá através aí do aparato de enzimas que você tem e, consequentemente, dos produtos que são aí catalisados por tais. Além disso, a gente consegue aqui inferir que as enzimas elas funcionam aí de maneira bastante controlada e em quantidades diferentes, tá bom? Então, consequentemente, a concentração e além disso, a quantidade de enzimas faz com que o metabolismo seja diferente. E além disso, a gente pode fazer uma segunda pergunta: o que faz uma enzima funcionar diferentemente? E a resposta para dar isso se dá através aí da sua organização tridimensional e, consequentemente, através da sequência de aminoácidos aí que vão determinar a sua forma. Logo, conseguimos inferir a partir de tudo isso, a sequência de aminoácidos aí de uma enzima determina a sua diferente forma de atuar, beleza? Esse preâmbulo aqui de várias perguntas e inquietações são justamente um elemento motor para que a gente consiga agora adentrar no mérito dos ácidos nucleicos. Nós partiremos aqui do dogma central da biologia molecular, que nos traz o seguinte: o que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína ou de uma enzima? E a resposta para isso se dá aqui através daquela questão que eu falei anteriormente, a sequência de aminoácidos, certo? E aí a gente pode fazer uma segunda pergunta. Tá, mas o que vai determinar aí as quantidades de cada enzima? A resposta para isso se dá aqui através dos ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA. Vamos lá? O dogma central da biologia molecular, ele passa basicamente pela ideia de que o DNA ele sofre um processo de duplicação, ou também denominado como replicação. Consequentemente, essa molécula de DNA, através de um processo chamado de transcrição, você vai ter a molécula de DNA transformando-se em uma molécula de RNA. E a molécula de RNA, após passar por subsequências de vários reordenamentos, a gente vai ver aí tem um splice alternativo, ele vai ter aqui uma sequência que a gente chama de RNA mensageiro, que consegue agora, sobre a ação aqui do ribossomo, fazer o processo de tradução. Beleza? E a gente vai ver subsequencialmente aí essas etapas ao longo das próximas aulas. Então, a gente começa aqui a nossa análise a partir do DNA. O DNA nada mais é do que uma estrutura aí composta por 4 moléculas diferentes, a qual nós chamaremos de nucleotídeos. E cada nucleotídeo é formado aí por 3 unidades, a saber são elas uma pentose, a qual nós denominaremos como uma dexorribose, um grupamento fosfato e, por fim, uma base nitrogenada. Então, vamos lá. Ó. Você tem aqui o grupamento fosfato, tem-se o açúcar, que é a dexorribose, e a base nitrogenada, que fica aqui pendurada nesse açúcar. Beleza? Outro detalhe interessante a mencionar-se aqui, que o nucleotídeo a gente sabe que é fosfato, açúcar, base nitrogenada. Mas comumente alguns exames vestibulares pedem uma coisa chamada nucleosídeo, que nada mais é do que o açúcar mais o grupamento fosfato. Então guardem, o nucleotídeo ele é formado por fosfato, açúcar e base nitrogenada. O nucleosídeo nada mais é, do que a base nitrogenada ligada aqui com o açúcar, certo? E você não tem o grupamento fosfato, deletem a minha fala anterior, certo? Além disso, quando a gente pensa aqui na molécula de DNA, os nucleotídeos eles vão apresentar-se aqui uma diferença significativa quanto à composição aí das bases nitrogenadas. Como vocês já podem observar aqui, as bases nitrogenadas elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser as púricas ou purinas, que apresentam aqui 2 cadeias de carbono
Então, elas são representadas aqui pela adenina e pela guanina. E temos aqui as bases pirimidídicas, ou pirimidinas, que são representadas aqui por por uma única cadeia cíclica de carbono, e a representação dela aqui se dá através da timina e citosina, beleza? Perdão. Então aqui é uma representação clássica dos nucleotídeos pirimidídicos e púricos, tá bom? E além disso, faz-se valer aqui que os nucleotídeos livres, eles apresentam aqui 3 grupamentos fosfatos. Então você pode ter aqui, ó, a desoxoadenosina trifosfato, desoxotinina trifosfato, desoxoguanidinina 5-fosfato e por aí vai. E quando eles estão ligados uns aos outros, eles vão apresentar aqui um único grupamento fosfato, tá bom? Então, quando um nucleotídeo se liga ao outro, somente um fosfato permanece. E além disso, é importante nós destacarmos que essa ligação entre um nucleotídeo e o outro é denominado aqui como ligação fósforo-diéster, tá? Então, um nucleotídeo se liga ao outro aqui das ligações fosfodiéster. E a quebra da ligação entre os grupamentos fosfatos aqui acaba gerando energia necessária para que essa reação aconteça. Além disso, é importante nós destacarmos que a ligação fosfodiéster ela acontece entre a extremidade 3 aqui do carbono de um nucleotídeo com a extremidade 5 aqui do outro, tá? Então vamos lá, ó. A ligação ocorre entre o grupamento fosfato, que está ligado aqui ao carbono 5 da pentose, e o grupamento hidroxila aqui do carbono 3 da outra molécula. Então a ligação é sempre 5 linha, 3 linha. Guardem isso, 5 linha, 3 linha. Outro detalhe interessante a mencionar-se é que quando ocorre aqui esse processo da ligação fosfodiéster, ela é caracterizada justamente por uma desidratação intramolecular. Então, há aqui perda de água nesse processo, tá bom? Menciono também que as bases nitrogenadas se ligam aqui através das ligações de hidrogênio. Então, é importante mencionar-se aqui. Um nucleotídeo se liga ao outro através da ligação fosfodiéster e os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, ligam-se aí umas às outras através das ligações de hidrogênio, certo? Por fim, vale aqui nós destacarmos que a conformação ela vai se manter aqui graças às interações moleculares entre os nucleotídeos aqui das duas fitas que são estabelecidas através aqui das ligações de hidrogênio. Eu coloquei aqui pontos de hidrogênio, mas façam aí a ressalva para a ligação de hidrogênio. Além disso, as duas fitas de DNA elas vão interagir entre si, formando uma estrutura que nós chamamos de alfa-hélice. E a interação ocorre especificamente entre os nucleotídeos. A saber-se, as adeninas elas interagem com as timinas através de duas ligações de hidrogênio e as citosinas interagem com as guaninas através de 3 ligações de hidrogênio. Isso é importante a saber-se porque muitos exames vestibulares perguntam acerca dessa questão aí das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então é importante vocês saberem. Então vamos supor, se eu pegar uma determinada sequência aí de DNA, qual que é a temperatura necessária para que eu promova um fenômeno denominado como anelamento, ou seja, a separação aí das bases nitrogenadas. E isso vai depender basicamente da quantidade de adeninas, timinas, e citosinas e guaninas que você tem. O quão maior for a proporção de citosinas e guaninas, maior vai ser a temperatura aí que eu vou ter que colocar nesse sistema. Porque percebam que eu tenho mais ligações de hidrogênio, tá bom? Além disso, vale se destacar que as duas fitas de DNA elas interagem entre si, formando aí a estrutura em alfa-hélice. E além disso, a conformação em alfa-hélice se deve aqui a uma unidade bastante, como eu posso falar, precisa e uniforme entre uma base púrica e uma base pirimidídica. Se eventualmente houvesse uma interação pirimidina mais pirimidina, essa alfa-hélice aqui seria muito estreita. Caso fosse purina mais purina, ela seria muito cheia. E aí, quando você tem uma interação de uma pirimidina mais uma purina, você tem uma distância ideal aí entre
as bases nitrogenadas, tá? Além disso, a gente já passou aí pelo DNA. O DNA não é complexo, a gente vai compreender essa estrutura com mais detalhe na próxima aula. E a gente entra agora no RNA. O RNA nada mais é do que um ribonucleotídeo. E aí a gente precisa já destacar aqui que o RNA ele é formado por 3 unidades. Novamente, tem aqui uma base nitrogenada, que pode ser de 4 tipos, a saber, são adenina, guanina, citosina e uracila. Nós temos agora, ao invés de uma dexorribose, nós temos uma ribose. E também tem-se aqui um grupamento fosfato, beleza? Então tem-se aqui as purinas e as pirimidinas. O que vai distinguir um RNA de um DNA é justamente o tipo de açúcar, que ao invés de ser uma dexorribose, é uma ribose. E nós temos aqui, ao invés de uma timina, nós temos a uracila substituindo-a. Além disso, nós temos aí uma diversidade de tipos de RNA. O primeiro tipo de RNA importante a saber-se é o RNA mensageiro. Nada mais é do que moléculas lineares aqui, de fita simples e de tamanho variável, tá? Então aí elas podem estar entre centenas a milhares de nucleotídeos. E além disso, são cópias aqui de segmentos funcionais do DNA, ou seja, a gente vai ver lá nas aulas de genética que um segmento funcional de DNA nós denominamos como gene. Então, o RNA mensageiro nada mais é do que uma sequência específica de segmento funcional que vai ser importantíssimo aqui para que haja a determinação de uma sequência de aminoácidos durante o processo de síntese proteica. Certo? Posto isso, a gente vê agora a segunda classe de RNA, que é o RNA transportador. Nada mais é do que moléculas aqui de fita simples com um padrão de dobramento que forma uma alça bem definida. Então, esse é o padrão de um RNA transportador. Além disso, vale-se aqui destacar que a função do RNA transportador é justamente fazer o transporte de aminoácidos até os ribossomos durante o processo de tradução, ou também denominado como síntese proteica. Tem-se também aqui uma terceira classe de RNA, denominado como RNA ribossômico. E a função do RNA ribossômico é justamente realizar aqui diversas ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos aí, formando alças, e além disso, o RNA ribossômico, ele é responsável aqui por cada região da molécula que nós denominamos como domínios, que se associam especificamente aí com diversas proteínas para formar o ribossomo. Então a ideia, quando você pensa no RNA ribossômico, é o tipo de RNA que vai formar os ribossomos, certo? Posto isto, muito classicamente aí é apresentar só RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Mas tem outros dois aqui que eu acho que merecem destaque. Tem aqui o RNA nuclear pequeno, ele é representado aqui, abreviado, por snRNA, que basicamente o que ele faz? Ele forma alças aqui entre as ligações de hidrogênio e além disso ele se combina aqui a diversas proteínas para formar uma coisa que nós chamamos de ribonucleoproteínas, que vão atuar aqui no processo extremamente importante denominado como splicing, que a gente vai ver lá na nossa aula de transcrição gênica, tá bom? Por fim, nós temos aqui um último tipo de RNA que é importante vocês saberem, que é o RNA de interferência. O RNA de interferência nada mais é do que uma molécula aqui responsável por um processo que nós denominamos como silenciamento gênico a nível pós-transcricional. O que significa isso? Esse RNA ele tem uma função justamente de silenciar o RNA mensageiro, ou seja, ele fala, para de fazer aí o processo de tradução. Então, ele reduz ou silencia aí o processo de tradução. E, além disso, ele nada mais é do que uma molécula que ele é formado aqui por uma dupla fita. Então, ele tem uma dupla fita de RNA que acaba resultando aqui na expressão e, consequentemente, silenciamento de genes. Perdão aí pelas motos. Aqui eu queria destacar para vocês que isso daqui é bastante útil na pesquisa científica. Então vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa aí no laboratório e eu simplesmente quero parar a expressão de um determinado gene.
Se eu utilizar esse DNA de dupla fita aqui, que é o RNA de interferência, eu consigo fragmentar esse RNA mensageiro e, consequentemente, eu silencio. Eu simplesmente paro de fazer a expressão aí gênica. Beleza? E por fim, mas não menos importante, tem aí uma cacetada de outros tipos de RNA não tão comuns aí e também não é tão importante para o exame vestibular. Mas eu acho bacana vocês saberem que há uma diversidade de tipos de RNA. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula, ela é bastante densa a princípio, mas espero que seja bastante proveitosa e tenha esclarecido aí as principais dúvidas. Muito obrigado e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.